Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo num comentário que o Dr. Rodrigo, em uma palestra, parece que em Dallas. E antes disso, Dr. Rodrigo, quero lhe agradecer pela sua resposta de forma acadêmica e também quero agradecer pelas colocações que você fez e também pelas recomendações. Muito obrigado pela bibliografia que você inseriu. E me perdoe, me desculpe por eu não utilizar as regras da ABNT nas minhas obras, nos meus manuscritos, nos meus vídeos, né? Eu não sigo, dentro dos meus vídeos, um padrão. Eu sigo apenas, na minha obra publicada, que é no meu livro de manual de exegese, que eu utilizo para isso. Mas muito obrigado e espero que você tenha sucesso na sua trajetória, como você mesmo colocou. Aqui nada pessoal, apenas para nós discutirmos alguns pontos, e eu quero também discutir mais um ponto de uma palestra sua. Respeita a sua convicção, respeita a sua fé, tá? Assim como eu solicito que as pessoas respeitem a minha posição acadêmica, como você também é um acadêmico, né? Hoje eu não sou ligado a nenhuma denominação, mas respeito que você é ligado em uma, e sei muito bem disso, e às vezes até entendo a sua linguagem, e às vezes foge um pouquinho. E como você, nessa palestra, você entrou em um assunto que me diz respeito ao que eu dissertei na minha obra, eu vou colocar e você vai entender. Eu vou fazer algumas colocações e para você me dar uma resposta bibliográfica concernente a isso, uma característica um pouco mais fundamentada, tá certo? Vou dar o play aqui, vocês também vão assistir. Nada referente à pessoa, apenas algumas colocações aí teológicas, por ele ser teólogo, por ser um pós-doutor também, nada mais viável. Com certeza ele tem muito mais bagagem do que eu, então nós podemos aqui dialogar e ver as questões. Preste bem atenção a todos vocês, o que ele ensina. Lógico, o vídeo está editado, depois pegarei as outras partes para fazer o comentário também, Rodrigo. Capítulo 1, verso 6. Eu não esqueci do problema não, ele vai ser resolvido em Jó. Num dia, capítulo 1, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar esse verso para vocês. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, você sabe que Satanás, ele era o querubim cobridor. O que significa isso? A luz de Deus. Bom, lógico, com certeza, Rodrigo, você está fazendo referência a Ezequiel 28. Querubim cobridor, porque é somente em Ezequiel 28 que existe o registro de querubim cobridor. E aqui você coloca que esse querubim cobridor é Satanás, você afirma isso. Como o meu trabalho é em cima de Ezequiel 28, justamente sobre esse assunto que você está abordando, eu vou estar dissertando aqui. Lógico, quem quiser depois pode adquirir a minha obra, tanto eu tenho endosso do pós-doutor como você, só que pós-doutor em hebraico pela USP, pela Universidade de São Paulo, Edson de Faria Francisco, que fez o endosso nessa minha obra aqui, e eu vou estar falando um pouquinho do que eu pesquisei, que difere totalmente do que você está afirmando, tá? Eu vou dar play aqui e depois eu abro meu livro e texto o comentário em cima dele. Tão imensa, tão imensa, tão imensa, que mesmo anjos perfeitos não conseguem suportar a glória de Deus sem um filtro. Sabiam disso? Mesmo no universo sem pecado. Então havia um grupo de anjos chamados querubins, que eram anjos cobridores. Eles abriam as asas. Com duas asas eles abriam. Outras eles cobriam o rosto. Para que eles abriam as asas? Perdoa por quê? Quando a glória de Deus é manifestar, os querubins abriam as asas. Aí, Rodrigo, eu peço por gentileza, quem foi o pesquisador, o escritor que pegou isso? Com base em quê? Num fato que não é, ok? Num fato que não é. Porque para um escritor escrever isso que você afirmou, é necessário que ele estivesse lá na eternidade vendo esse caso. Isso é uma construção ideológica, mas a forma que você colocou é uma forma como uma verdade absoluta. Dentro dessa concepção como uma verdade absoluta, você tem que dar as provas às pessoas referente a isso. A questão bibliográfica, tá? Então eu solicito a você que você me apresente quem é o escritor que trouxe essa conotação, ou se é sua mesmo, e com base em que você trouxe essa afirmação.
Tá? Lá no céu, a glória de Deus, por isso que eles tinham essas asas para cobrir o rosto, devido à glória de Deus. Tá? Para a glória não ofuscar os outros. Olha o privilégio que Satanás tinha, Lúcifer na época. Outra questão, Lúcifer na época. Bom, Rodrigo, primeiro que o nome Lúcifer, você sabe muito bem, é um nome em latim. E segundo a Escritura, a Bíblia, os nomes dos seres angelicais são nomes em hebraico, como Gabriel, Miguel, né? Tem a partícula il, não é isso? Ou ilu, do acadiano, ou il, né? Do sumério, e assim sucessivamente. E a questão é, onde está esse registro? O nome desse ser angelical é Lúcifer. Bom, a única passagem que há, que nós sabemos, é Jó 11:17, Isaías 14:12 e 2 Pedro 1:19, que em Jó 11:17 esse nome só aparece na Vulgata Latina, e justamente em cima de Jó 11:17 que está aqui o nome Lúcifer. Apenas isso é uma inferência, tá? Isso é uma inferência. E aí algumas pessoas utilizaram desse texto de Jó 11:17, ou desse vocábulo, para ter ideia de Lúcifer. Porém, a construção ideológica desse ser, com esse nome Lúcifer, parte de Isaías 14:12, que diz lá, como caíste do céu a estrela da manhã, né? Comodo se disse, decaelo Lúcifer, né? Que maneoriáveis corruíste em terra aqui vulneráveis gentes. Então, que corrompia as pessoas. Então, Jerônimo, ao fazer a tradução da Vulgata Latina, então ele inseriu esse nome Lúcifer, que na verdade, em hebraico, nós temos a tradução em hebraico, nós temos a expressão aqui, ó, Heilel, né? Mishamai Heilel ben Shahar. Então, Heilel ben Shahar. Heilel, a expressão que a Septuaginta, no caso, trouxe a tradução de Uranus ho Eósforos, né? Eósforos, a expressão que acabou trazendo. Bom, então esse nome Lúcifer, que é a King James, o que a King James me faz? Ela me traz com uma pessoa aqui, né? O O maiúsculo e um L maiúsculo, trazendo o Lúcifer. Então a King James, ela foi influenciada pela Septuaginta e acabou colocando o nome Lúcifer. Tanto que nas versões em português nós temos o quê? A expressão estrela da manhã, tanto na Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida e até os textos de Qumran, das descobertas de Qumran, também traz star, estrela, né? Rodei star. Bom, e aí a questão é a seguinte, nenhum anjo, né, dentro da Bíblia, da concepção bíblica, tem um nome latinizado. Até nos pseudepígrafos, ou até nos apócrifos, os anjos são denominados com um nome em hebraico, né? Outros com uma outra construção, mas não em latim. Então, Lúcifer não é o nome desse ser angelical. As culturas judaicas também não vão trazer esse nome latinizado. Então, esse é um equívoco colocar que o nome dele é Lúcifer. Lógico, todo mundo aprendeu dessa forma, é a forma correta? Não. Se é uma forma correta, então vamos dizer que Jerônimo fez a construção e estava com. Não, apesar que Jerônimo não construiu esse nome, ele apenas colocou na Vulgata e como o texto de Isaías, capítulo 14, muitos interpretam isso de uma forma da queda desse ser, que também não é a mesma que é o Ezequiel 28, então utilizaram da expressão Lúcifer, que apareceu primeiramente na Vulgata, e conotou esse nome, que é um nome totalmente equivocado. Bom, você como doutor, você sabe muito bem disso. Eu vou dar play aqui no seu vídeo para mim tecer o comentário do meu livro, tá? Ele era um anjo cobridor, o anjo querubim. Com duas asas ele cobria os olhos, com a outra cobria. Bom, então foi isso que você afirmou, e eu não quero me equivocar na sua afirmação. Você afirma categoricamente que Satanás é querubim cobridor e o seu nome é Lúcifer. Bom, as pessoas, mas por que está querubim ali no texto? Como que aplica-se esse termo a um homem? Eu vou ler aqui no meu manual de exegese, na página 240, 241. Meu livro tem 272 páginas, só referente a Ezequiel 28. Bom, a expressão tu eras o querubim ungido para cobrir, né? Querubim cobridor que você fala. E o texto diz assim, te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Eu vou analisar o seguinte, primeira coisa, tu eras querubim ungido para cobrir, alguns colocam para proteger.
Olha só, algumas versões não traz cobrir, traz proteger. Vamos lá para Ezequiel. Vamos pegar aqui Ezequiel 28. Vai ficar mais fácil aqui, eu vou analisando aqui para nós entendermos esse raciocínio. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Algumas versões em português, olha o que elas dizem. Vou subir aqui para vocês visualizarem, tá? Tu eras o querubim ungido para cobrir. A Almeida Corrigida Fiel. Almeida Revista Corrigida. Tu eras o querubim ungido para proteger. E tem a Ara Almeida Revista Atualizada. Tu eras o querubim da guarda ungido. Da guarda ungido. Bom, então nós vemos que existe grande variação no português concernente a isso. Mas no hebraico nós temos deixa eu subir um pouco mais aqui. No hebraico nós temos At keruv mish hasocher ven tatiha behar kodesh Elohim haita betor avinei ish rit halachta. Bom, essa expressão que nós temos aqui, ó, nós temos minchar e depois essa aqui hasorek, ok? Então vamos por partes. A particularidade está aqui também. Olha a construção que existe aqui. Primeiro com a expressão at. Essa aqui, ó, at. Já existe um probleminha aqui. Qual é o probleminha aí? Porque a expressão tu eras, né, que é at, que está no português, tu eras querubim, ou at keruv. Primeiro que at está no gênero feminino aí. Aí tem um probleminha, é um pronome da segunda pessoa do feminino singular. Aí vem a pergunta, eu faço a pergunta, como pode um pronome feminino reger um substantivo no masculino singular? A Masorá Parva, que é o que existe, né, na Bíblia Hebraica Sturigartensa, a Masorá Parva relata que a palavra é atestada por 3 vezes com esta forma, no gênero feminino, mas se tratando do gênero masculino. Está lá inserida, mas se trata do gênero masculino, que é Números 11:15, Deuteronômio 5:27, Ezequiel 28:14. As versões como a Septuaginta, o siríaco e apenas em parte o siríaco concorda, relata a seguinte expressão, meta tu querub, cuja conotação se tem, fiz de ti um querubim. Provavelmente deve ser lida da seguinte forma, et queruv, ou et, aí no caso aqui, em vez de ser at et, seria a partícula do caso do objeto direto da oração, tá? A forma utilizada no texto pode ser confundida quando o texto ainda não era vocalizado, pois a forma sem sua vocalização pode ser tanto um pronome pessoal, ou até mesmo o caso do objeto direto. Talvez, ao ver a forma, o escriba se equivocou colocando um pronome feminino, que é impossível como original, porque a palavra seguinte é um substantivo no gênero masculino. Ou seja, como o texto até então ainda não era vocalizado, então inseriram aí os sinais maçonéticos e deu essa conotação. Bom, eu não vou discutir muito sobre a partícula, eu tenho sobre a outra vocalização. Eu vou pegar a expressão querubim, que você tanto falou aí. As versões mais antigas, que o texto maçorético, apresentam outras formas, porém com o mesmo significado, como a Septuaginta relata a forma querub, né, para o vocábulo querubim aí. O Targo aramaico siríaco relata a forma kroba, como um trocadilho. Todavia, a versão arábica propõe a forma carub, a etiópica kireub. O acadiano caribo ou carívito, sendo este um particípio de carabo ou caravo, cujo significado temos em todas elas. Olha o que significa querubim: orar, consagrar e abençoar. Aí vem a pergunta: qual a razão do autor utilizar esta palavra a um ser humano? Pode isso ser possível? Sim. Se a conotação é orar, consagrar e abençoar, logo vejo uma forma propícia para ser aplicada ao rei de Tiro, pois o mesmo abençoava as outras nações, e isso é claro no capítulo 27, como quem negocia acaba ajudando os outros ter o que não tem. Capítulo 27, versículo 3 de Ezequiel e versículo 12 ao 24 do capítulo 27 de Ezequiel. Quem contrata para trabalhar é tido como abençoador, né? Isso segundo o capítulo 27, versículo 25 ao 27. E quem farta ao faminto enriquece outras pessoas é tido como abençoador. Capítulo 27, versículo 33. Está totalmente correspondência ao contexto. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou desmistificando que esse querubim é Satanás e é um anjo. Esse querubim não tem nada a ver com Satanás, muito menos com anjo. Esse vocábulo querubim está sendo aplicado ao homem. É isso que eu estou provando aqui agora, diferentemente da sua afirmativa, tá? Conclusão. Portanto, a palavra querubim é muito comum para Ezequiel. É o único que relata a palavra de várias formas, Ezequiel. Se ele tivesse a figura de Satanás, poderia ter inserido em outras passagens.
Para ele está bem difundida a palavra em sua mente, sem falar que ele pertencia a uma família sacerdotal. Logo, não faz nenhuma alusão à palavra em um sentido pejorativo, quando utiliza para o rei de Tiro. Utiliza em sua conotação literal, no sentido de abençoador, pois é o que se vê acima detalhado. Ou seja, se ele é vindo de uma família sacerdotal, o que existia dentro do templo? A figura de querubim sobre a Arca da Aliança, né? O que diz as outras fontes referente à palavra querubim? Aí eu trago aqui um monte de comentário referente à palavra querubim. Eu utilizo o Talmud, eu utilizo o Midrash, eu utilizo várias fontes aqui. Bom, e o que acontece? De todas as fontes judaicas, nenhuma dessas fontes coloca Satanás como um querubim. Não existe. Bom, então, está aqui apenas um pequeno comentário, tá? Só para colocar aí a posição. E depois eu vou observar a outra expressão que você utiliza nesse próprio vídeo acerca dos vocábulos lá em Jó, utilizado, que você faz menção, e também a questão da árvore da vida, que você faz menção nesse mesmo vídeo que existe uma árvore da vida em outros planetas. Então eu vou analisar e eu vou ver da onde você extrai. Se você puder me informar a bibliografia, eu fico agradecido. Então está aqui apenas um adendo da página do meu livro, que eu retrato, são 272 páginas, não vou ler aqui meu livro, lógico, mas eu descrevo que esse Satanás que você colocou aí, cobridor, que se cobria por causa da glória de Deus, isso não existe, a não ser que você me dê a fonte de um escritor, que ele foi no mundo sobrenatural, fisicamente, sei lá, não sei de que forma você afirmou isso lá em Dallas, mas esse querubim não se trata de um ser angelical, nesse contexto, tá? Nesse contexto de Ezequiel 28 que você fez menção, ó, você não fez menção do texto aí no vídeo, mas a citação que você fez é de Ezequiel 28, querubim cobridor, só existe em Ezequiel 28, tá? Nesse sentido de cobrir, como aplicado a Satanás, é a única inferência como querubim cobridor, é só Ezequiel 28 que as pessoas colocam como ali sendo Satanás, que querem descrever a queda desse ser angelical. E o nome Lúcifer também, infelizmente, não existe esse nome como nome do diabo, tá? Não, isso foi depois aplicado, generalizado, mas os nomes dos seres angelicais, segundo a Bíblia, como Gabriel e Miguel, são nomes em hebraico. Tá certo, Rodrigo? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha sucesso novamente aqui, respeitando a sua pessoa, o seu trabalho, a sua programação, algumas colocações teológicas, por você ser teólogo, então não tem como nós discutirmos de uma forma bem acadêmica. Sucesso para você, até a próxima aí, tchau, tchau.